Meditações no Evangelho de Lucas, dia 3. O anúncio do nascimento de João Batista, a descrição do seu ministério. Lucas 1, de 13 a 17. Nessa passagem, temos a mensagem do anjo que apareceu a Zacarias, uma mensagem repleta de profunda instrução espiritual. Inicialmente, aprendemos nesses versículos que a demora na resposta não significa necessariamente que as orações tenham sido rejeitadas. Sem dúvida, Zacarias havia orado muitas vezes pela bênção de possuir filhos. Aparentemente, suas orações foram em vão. Agora, em idade avançada, é provável que já muito tempo antes tivesse parado de mencionar o assunto diante do Senhor, perdendo toda a esperança de ser pai. Apesar disso, as primeiras palavras do anjo mostram claramente que as orações passadas de Zacarias não foram esquecidas. A tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. Será bom recordarmos esse fato sempre que nos ajoelharmos para orar. Não devemos concluir precipitadamente que nossas súplicas são inúteis, especialmente as súplicas intercessórias em favor de outras pessoas. Não nos cumpre determinar a época ou a maneira como nossos pedidos devem ter resposta. Aquele que conhece o tempo para uma pessoa nascer, também sabe qual é a época para ela ser nascida de novo. Perseveremos em oração, vigiemos sempre em oração, sem nunca esmorecer. A demora, afirmou um falecido teólogo, não deve desanimar a nossa fé. Talvez Deus já tenha respondido, mesmo que ainda não o saibamos. Em segundo lugar, devemos aprender, nesses versículos, que nenhum filho causa tanta alegria verdadeira quanto aquele que possui a graça de Deus. O anjo disse ao pai sobre uma criança que seria cheia do Espírito Santo. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. A graça divina é a herança mais preciosa que devemos desejar aos nossos filhos. É bem melhor que beleza, riqueza, honra, posição social ou relacionamentos com pessoas importantes. Até que nossos filhos possuam a graça de Deus em seus corações, nunca saberemos o que serão capazes de fazer. Poderão nos fazer sentir entediados de nossas próprias vidas e então faleceremos com muitas tristezas. Somente quando se converterem, e não antes, estarão preparados para esta vida e para a eternidade. O filho sábio alegra o seu pai. Quaisquer que sejam nossas aspirações em relação a nossos filhos e filhas, devemos, antes de tudo, desejar que façam parte da aliança e tenham seus nomes escritos no livro da vida. Em terceiro lugar, aprendemos, nesses versículos, o caráter da verdadeira grandeza. O anjo descreve, ao dizer a Zacarias que seu filho será grande diante do Senhor. O padrão de grandeza comum entre os homens é completamente falso e enganoso. Príncipes e magistrados, heróis e generais de exércitos, estadistas e filósofos, artistas e escritores, esses são os homens que o mundo considera grandes. Tal grandeza, contudo, não é reconhecida entre os anjos de Deus, os quais reconhecem como grandes aqueles que fazem grandes coisas para Deus. Aqueles que fazem pouco, os anjos reputam-nos como pequenos. Eles julgam e avaliam cada homem de acordo com a posição que provavelmente ocupará no último dia. Em relação a esse assunto, não tenhamos vergonha de seguir o exemplo dos anjos de Deus. Busquemos para nós mesmos e para nossos filhos a verdadeira grandeza que será possuída e reconhecida no mundo vindouro. Trata-se de uma grandeza que está ao alcance de todos, tanto do pobre como do rico, tanto do servo como do senhor. Não depende de poder ou de favores políticos, de riquezas ou de amizades. É um dom gratuito de Deus para todos os que a buscam das mãos de Jesus. É a herança de todos os que ouvem a voz de Cristo e o seguem, que lutam por ele e realizam sua obra neste mundo. Essas pessoas talvez recebam pouca honra nesta vida, mas grande será a sua recompensa no último dia. Em quarto lugar, aprendemos nesses versículos que as crianças nunca são demasiadamente novas para receber a graça de Deus. Zacarias foi informado de que seu filho seria cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Não há maior erro do que supor que as crianças, por sua tenra idade, não estejam sujeitas à operação do Espírito Santo. O modo pelo qual ele opera no coração de uma criança é misterioso e incompreensível. Assim também é toda a sua obra nos filhos dos homens.
Guardemo-nos de limitar o poder e a compaixão de Deus, que é misericordioso. Para Ele, não há fatos impossíveis. Lembremo-nos dessas verdades ao ministrar as coisas espirituais às crianças. Devemos sempre tratá-las como seres responsáveis diante de Deus. Nunca devemos supor que sejam muito novas para participar das atividades cristãs. É claro que devemos ser equilibrados quanto às nossas expectativas. Não devemos querer encontrar evidências da graça que sejam incoerentes com a sua idade e capacidade. Mas jamais devemos esquecer que o coração que não é novo demais para pecar, também não é novo demais para ser cheio da graça de Deus. Finalmente, aprendemos nesses versículos sobre o caráter de um ministro de Deus realmente grande e bem-sucedido. A figura é apresentada de maneira notável na descrição que o anjo faz de João Batista. Ele é alguém que converterá os corações, da ignorância para o conhecimento, do descuido para a consideração, do pecado para Deus. Ele é alguém que irá diante de Deus. Não terá alegria maior do que a de ser o precursor e mensageiro de Jesus. Ele é alguém que habilitará para o Senhor um novo preparado. Ele lutará para tirar do mundo um grupo de fiéis que esteja pronto a receber o Senhor no dia de sua chegada. Oremos dia e noite por ministros assim. São eles as verdadeiras colunas da igreja, o verdadeiro sal da terra e a autêntica luz do mundo. Felizes são a igreja e a nação que contam com vários desses homens. A erudição, os títulos, os talentos, os prédios majestosos não susterão uma igreja viva sem esses homens. Almas não serão salvas, não haverá bondade e Cristo não será glorificado, a não ser por homens que sejam cheios do Espírito Santo. Que Deus abençoe e até amanhã.